Bolsonaro ou Haddad? Esse é o assunto do momento, mas será que esse deveria ser realmente o foco da conversa? Tá começando Eu no Muro. This is a song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are it's neither, and either way it's easier to see the difference when you're sitting on the fence. Bom, nessas semanas para trás eu entrei em grupos e postagens de pessoas de direita que defendem o Bolsonaro e falei que votaria no Haddad. E da mesma forma eu entrei em grupos e postagens de pessoas de esquerda que defendem o Haddad e falei que votaria no Bolsonaro. Como que eu fiz isso? Eu argumentei sempre em cima de plano de governo. Tá? Eu peguei o plano de governo dos dois candidatos, marquei o que eu achava que era bom ou ruim de cada plano de governo, criei algumas situações que eu conheço de benefícios e malefícios para cada pessoa que viveu aí alguns governos anteriores e adicionei como argumentações normais, não ofensivas e logicamente um pouco tendenciosas para o lado oposto. Mas tudo isso sem rótulos, sem ofensas e sem fake news. Qual que foi o resultado disso? Bom, eu fui rotulado, ofendido e praticamente a cada 5 pessoas que eu conversei, apenas uma de cada lado soube dialogar sem me rotular e sem me ofender. Isso logicamente não vale como uma experiência, pois foi em pequena escala. Mas foi suficiente para eu sustentar aí uma coisa que eu já venho dizendo, que é a gente perdeu o poder de argumentação. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão começando a se interessar por política, porque política era chato e esse desligamento da população sempre foi ruim para a nação. Então a gente cobrou que o pessoal deveria se envolver muito mais em política, né, em assuntos ligados à política, e pelo visto isso deu certo. Só que aí hoje você tem uma galera interessada, porém ainda um pouco despreparada. E a gente está correndo o risco de já perder essas pessoas novamente. Acontece que essas pessoas elas entraram com um ponto de vista próprio, ainda um pouco crus, né, sem informação, sem muito estudo, sem conhecimento, e muito influenciados pelo meio que eles convivem. E isso acho que é parte natural de um processo, porque geralmente são poucas as escolas que ensinam sobre política, né? A gente vê muito em seriado e filme americano, né, esse envolvimento político de estudantes. Mas no Brasil isso não é muito normal. E essa galera nova encontrou um mundo de rótulos e ofensas, sem abertura para diálogo, sem empatia e sem nenhum respeito. Então, o que acontece? Na política atual, a gente praticamente tem 2 lados para tudo, e esses 2 lados brigam por tudo. O posicionamento político, logicamente, é muito mais amplo do que só esquerda e direita. Mas hoje as pessoas rotulam tudo como se fosse de esquerda ou de direita. E aí você percebe que esses rótulos eles são sempre agressivos e definitivos, tá? Porque eles não permitem a troca de ideias. Então, entre esses rótulos que a gente vê, se você for classificado como de direita, você vai ser fascista, você vai ser a favor da ditadura militar, você vai ser misógino, você vai ser racista, homofóbico, contra assistencialismo, rico, empresário, você é elite, etc. E se você for de esquerda, você é contra a família, comunista, a favor de ditaduras comunistas, maconheiro, pobre, contra a religião ou contra religiosos, você vai ser abortista, você é empregado, você é sindicalista, você é vagabundo e etc. Esses são só alguns dos rótulos que eu vi ou recebi. Tá? Então a gente nós praticamente perdemos o poder de argumentar. E ao invés de a gente se aproximar de quem está divergindo do nosso ponto de vista, a gente está rotulando e atacando, como se ofender mudasse a opinião de alguém. E desde quando ofender e rotular muda a opinião de alguém? Isso eu acho que só faz o outro lado odiar mais o nosso ponto de vista, independente de qual ele seja. E esses rótulos são parte de um discurso de ódio. Porque as pessoas desfazem amizades, tem famílias se separando, o pai botando o filho para fora de casa, pessoas se agredindo, né, em faculdade, nas ruas, na internet.
e assim por diante. E a gente fala tanto em democracia, um lado aponta o outro como sendo antidemocrático, mas falta muita democracia quando você é ofensivo e quando você não respeita a opinião e o voto do outro. Muitas vezes o que você critica do outro lado é o mesmo que o outro lado está criticando de você. E eu vejo como exemplo a direita achar errado a Gaviões da Fiel falar em expulsar quem votar no Bolsonaro, enquanto a esquerda acha errado o dono da Havana influenciar o voto deles para os colaboradores contra o Haddad. Mas se você é de direita, tudo bem o dono da Havana pedir voto para o Bolsonaro porque você acredita que Bolsonaro é a melhor opção, enquanto se você é de esquerda, tudo bem a Gaviões falar em expulsar quem votar no Bolsonaro, porque para você o Haddad é a melhor opção. Então parece que tudo vale se for para o seu lado, mas quando não lhe favorece, aí você aponta o dedo e critica. E a partir do momento que você tem um lado, seja ele qual for, não sei se você já reparou, mas de nada vale seus argumentos. Porque se você tem um lado, você terá rótulos por consequência. E mesmo que você tenha razão, quem se opõe ao seu lado vai praticamente se recusar a tentar entender o seu ponto de vista, porque para ele você é sempre tendencioso. E o argumento contra a pessoa é errado, é uma falácia. É quando alguém critica a pessoa ao invés de criticar o conteúdo. Você pode ter um posicionamento mega inteligente e repleto de estudos sobre os benefícios da legalização do aborto para a sociedade. Aí automaticamente já vão rotular você que você é de esquerda e que você odeia Deus. Mesmo que você seja um cara católico, que frequente a igreja e que seja 100% a favor do capitalismo, já era, você ganhou um rótulo e de nada mais vale os seus argumentos, seus estudos, as suas reflexões, porque você se encaixou num rótulo que quem for do outro lado vai discordar. No, God, please, no! No! Então eu acho que não está tendo mais margem para diálogos produtivos. A gente não articula mais. E é por isso que a gente chegou no segundo turno com Haddad e Bolsonaro. Porque a esquerda ela já vem alimentando o Bolsonaro enquanto a direita vem alimentando o Haddad. O povo se divide a cada dia mais e a gente só se afasta. Novamente as pessoas vão perder o interesse por política, porque tudo que a gente sabe é rotular e ofender, e isso não funciona. Aí o fulano pensa lá, tipo, eu não vou me meter com isso, não vou entrar nessas discussões, eu não vou falar sobre política, eu não vou buscar argumentos diversos, porque senão eu perco amigos, eu faço inimizades, eu sou ofendido e eu não quero isso. Então, para que essa pessoa que tem essa reflexão vai participar de política? Por que ela vai se informar se ela não está conversando, se ela não está argumentando, se ela não está debatendo? E mesmo que às vezes essa pessoa decida não dar um pitaco, seja porque ela não tem um domínio do assunto e não vai ter porque ela não está dando pitaco, ou porque ela discorda dos dois lados, essa pessoa vai receber o rótulo de isentão, covarde, etc. O que é igualmente ruim, porque para ambos os lados você não pode estar em cima do muro, você precisa necessariamente ter um lado, porque ambos os lados estão tão 100% certos de que o lado dele tem razão, que eles não dão margem para o outro lado dialogar. E sem o diálogo a gente não molda as nossas opiniões. Quando vocês espantam as pessoas com rótulos e ofensas, vocês estão tirando a chance das outras pessoas moldarem ou mudarem de opinião. E é tão simples se aproximar e dialogar, é tão simples aproximar os lados, é tão saudável. É tão saudável. Você chega e pergunta, olha, mas por que você acha isso ou aquilo? Por que você escolheu esse candidato? Por que você acredita que a solução seja essa? E aí você explica o seu ponto de vista, você mostra de onde vieram os seus argumentos, apresenta dados, estuda como que as suas informações estão sendo recebidas e trabalha tudo isso sem rótulos, sem ofensas, sem fake news, sem frases prontas. E por último, obviamente, entenda que você precisa aceitar que as pessoas precisam de tempo para digerir informações novas, para refletir sobre informações novas e principalmente para conseguirem mudar de opinião.
Não é só porque você falou que outra pessoa automaticamente vai entender e mudar de opinião. O processo não funciona assim com ninguém. E se a ideia é trazer novas pessoas para a política e trazer o interesse para a gente ter um país melhor, com gente mais envolvida, atualmente vocês estão indo na contramão com isso. Então, o que eu peço é isso: parem de rotular, não sejam ofensivos, tenham empatia, argumentem com quem tem opiniões divergentes às de vocês, e mesmo que o outro não seja receptivo, não desiste dessa estratégia, tá? Se o outro estiver sendo ofensivo e não estiver entendendo, explica isso para ele, manda esse vídeo, sei lá, porque não é dividindo o povo que a gente vai chegar a algum lugar. Unidos, a gente consegue mudar as coisas, a gente consegue se organizar contra os governantes, sejam eles quem forem, seja qual lado for eleito. Somos nós que pagamos os salários deles e eles trabalham pra gente. Então vamos reduzir essas diferenças, vamos unir o povo novamente, porque se o barco afunda para um, o barco afunda para todos. E o povo atualmente desunido, brigando por partido como se fosse time de futebol, a gente com certeza não vai chegar em lugar nenhum. Então é isso, galera. Se você gostou aqui do vídeo, dá o seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Os comentários estão abertos a todos. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E esse é um começo de um novo projeto. Espero que vocês gostem. Falou!